Olá, graça e paz, a paz do Senhor Jesus, né? Mais um vídeo, né? Mais uma live comentando meus artigos de teologia da Bíblia, comentários bíblicos, compartilhar com você sobre o profeta Amós, né? O profeta Amós do Velho Testamento, né? Ele tinha por profissão ser coletor, agricultor, plantador de sicômoros. Ganhava a vida plantando árvores frutíferas e era supervisionado por pastores no vilarejo de Tecoa, cidade que ficava a 10 quilômetros ao sul de Belém. E Deus levantou e instruiu o profeta Amós a seguir até a nação de Israel e advertiu o povo de que o Senhor não iria mais adiar o seu julgamento. 30 anos antes do cativeiro, Deus levanta o profeta Amós para profetizar as nações vizinhas, né? Ele era um profeta do sul, sulista, mas que vai para o norte e o nordeste de Israel profetizar. Com certeza ele conheceu o profeta Jonas e foi profeta de Judá, o reino do sul. E a mensagem do profeta Amós, por parte de Deus, foi para o reino do norte. Ele profetizou durante os reis, reinado dos reis Uzias, Jeroboão II e Uzias, que foi acometido de lepra, segundo a Bíblia e segundo Flávio Joséfo, que era um historiador judeu. Foi o chamado princípio de corregência de Jotão, cerca de 740 a.C. Então, ele fala, o profeta Amós, comenta aqui no meu artigo, ele é levantado por Deus para proferir a condenação de Israel e nações vizinhas. Fala dos palácios suntuosos e luxuosos, cheios de mármores, né, madeira de lei, madeira nobre, cedro, cipestre e outras madeiras nobres, jequitibá, né? Como se fosse o jequitibá aqui brasileiro. Os palácios suntuosos de Samaria. E ele chama as mulheres vizinhas, as cidades, comparando com as vacas de Bazã. E um dos versículos-chave de Amós é no capítulo 4. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. As cidades vizinhas, pagãs, em volta de Israel, e as mulheres ricas do povo viviam opulentamente dos ganhos extorquidos dos pobres. Amós chama essas pessoas de vacas de Bazã ou Baçã, animais gordos, cevados, à espera da matança. Dentro de poucos anos foram levadas com anzóis. Os assírios conduziam seus cativos literalmente, presos pelos beiços com anzóis. Fala da religiosidade de Israel, que era uma religiosidade, uma religião de aparência. Fala da corrupção, né, que não é muito diferente dos nossos dias. O dia do Senhor, o lamento pela queda de Israel, o cativeiro, as visões, ele fala 5 visões. Outro símbolo que é importante e chama atenção no livro de Amós são os cestos de frutos de verão, que o reino pecador estava maduro para a ruína, e uma reiteração das causas, ganância,
desonestidade, brutalidade, violência, apostasia, falsa religiosidade estava atrapalhando, né, o progresso espiritual do povo na época de Amós. No capítulo 9, ele fala da glória futura do reino de Davi, né? Outro vaticínio do cativeiro. Dentro de 30 anos, ele aconteceu, o reino apóstata que abandonou os caminhos do Senhor, né? Depois eu tiro o gato daí, mãe. Se incomoda com gato, não. Então Amós, ele fala de oráculo contra as nações. Comenta aqui no meu artigo. O valor teológico de Amós, né? Todos os povos judeus e gentios terão de prestar contas por seus pecados. Deus odeia a violência e a opressão dos fracos, né? Ou seja, os ricos, os governantes, os reis, os sacerdotes, os monarcas, né? Que oprimiam o povo. Os líderes, como os pastores de hoje, alguns pastores, entre aspas, que se enriquecem em cima das ovelhas, né? Com várias exceções, é claro, mas há pastores e pastores. Deus odeia a violência e a opressão dos fracos. Fala também do privilégio. Os privilégios trazem responsabilidades. O povo de Deus será julgado. Israel será julgado se menosprezar a graça e deixar de segui-lo. Outro valor teológico de Amós. Se nós não voltarmos para Deus e não buscarmos sua face, nossa adoração se torna um mero ritual, um ato de hipocrisia. E isso Deus odeia. Riquezas e poder trazem um falso senso de segurança e levam as pessoas a achar que não precisam de confiar em Deus. Uma falsa segurança espiritual e religiosidade, espiritualidade de capa, de aparência. E nos leva a achar que nós não precisamos nos arrepender, né? Ou seja, Amós mostra para o povo de Israel sair da sua zona de conforto, da caixinha, como diz aí o povo. Quando Deus fala, seus servos não podem permanecer em silêncio. Devemos fazer advertências e exortações sérias sobre o julgamento divino, mesmo quando sofremos oposição. Em Atos 15, versos 16 a 18, Tiago cita a promessa de restauração transmitida por Amós, capítulo 9, de 1 a 11. Amós 9, de 1 a 11, e Atos 15, versos 16 e 18. Para lembrar aos membros judeus, povo de Israel e da igreja primitiva, que Deus desejava que os gentios, os não-judeus, fizessem parte do corpo de Cristo. Isso possibilitou as viagens missionárias de Paulo entre os gentios, né? Amazias, o sacerdote, no entanto, eu comento aqui no meu artigo, ok? Sobre o livro do profeta Amós, Velho Testamento. Amazias, o sacerdote do templo de Betel, acusou o profeta Amós de traição e mandou que ele voltasse para sua casa em Judá e vivesse de suas profecias ali. Amós 7, versículos 10 a 13. Tenho todo ele digitado, tá? Em PDF para quem quiser ler. Amós recusou-se a seguir o conselho de Amazias, porque Deus o enviara para transmitir sua palavra em Israel. Amós revelou, no entanto, capítulo 9, versículo 10, que todos os pecadores e apóstatas, desobedientes e rebeldes a Deus em Israel, eles morreriam. O livro termina, portanto, com a mensagem a respeito da restauração da nação, em uma época muito posterior a esse julgamento.
Amós 9, de 11 a 15. As promessas de Deus hão de se cumprir. O reino de Deus será restaurado. A terra voltará a ser incrivelmente frutífera e repleta de judeus e gentios, não judeus, que invocariam o nome do Senhor. Então, para Deus, eu falo aqui no meu comentário bíblico, no meu texto, né, artigo, sobre o profeta Amós, eu, Fabrício Barreto Gonçalves, eu chamo de misere, momento de miséria, pecado, arrependimento, prostração, cativeiro, juízo de Deus, disciplina de Deus, e tem o jubilate, em latim, momento de júbilo, de gozo, de alegria. Ou seja, para uma condenação, um cativeiro, uma disciplina do Senhor, há arrependimento, confissão de pecados e restauração, renovo da parte do Senhor. Isso mesmo. Então, Deus é o Deus da restauração. O nosso Deus, amém? Eu falo aqui no meu artigo, no meu comentário, no meu texto, né, artigo da Bíblia, comentando o profeta Amós. Da parte de Deus, sempre há uma promessa de restauração, de renovo, de arrependimento, de perdão de pecados, de salvação. Deus restauraria. Qual era o pecado de Israel? Amós, ele denuncia ato de violência, desobediência, da diferença entre o certo e o errado. Né? O homem de Deus, a mulher de Deus, o fiel, o crente, o servo de Deus, o cristão, ele tem que saber o que é certo e o que é errado. Livre-arbítrio. Capítulo 3, versos 9 e 10. Havia muita opressão contra os pobres. A classe rica, mais abastada, até hoje é assim. Os ricos cada vez ricos e os pobres cada vez mais miseráveis. A prática de um culto hipócrita, falso no templo. Amós 4, versículo 4 a 5. Apesar da punição e disciplina divina, julgamento, eles nunca se voltaram para Deus em arrependimento genuíno. Portanto, eles deveriam se preparar para sofrer a ira do Senhor, o julgamento. Amós 4:12, Amós 4, versículo 4 a 12, né? Amós 3, 9 e 10. Tinha que saber a diferença entre o certo e o errado, né? E a vida santa e a vida em pecado. E o arrependimento. A partir, mediante o arrependimento, Amós nos ensina que o povo deveria estar ali, passar pelo cativeiro, que foi um momento de julgamento, de juízo, de disciplina de Deus. O povo estava sendo ali moldado, transformado, lapidado, trabalhado, disciplinado, para voltar do cativeiro e voltar a assumir a terra da promessa, Canaã, terra que mana leite e mel. E nós hoje somos o povo de Israel, amém? Estamos sendo preparados para ir para o céu. Aqui na terra, quando nós nos convertemos a Jesus, querido e querida, já é um pedacinho do céu particular aqui, mas não é o céu definitivo. Nós estamos sendo preparados para morar lá, na Canaã celeste, amém? Somos peregrinos, somos forasteiros e estrangeiros, né? Em terra estranha. Em terra estranha. Peregrinos, forasteiros e estrangeiros. Nossa Canaã, nossa pátria, nossa cidade é namorada com Cristo. E Amós fala justamente isso. É um vislumbre, é uma preparação para morar com Cristo pela eternidade. Amém? Curta o nosso canal, dê o seu joinha. Se inscreva no meu canal do YouTube, Fabrício Barreto Gonçalves, Facebook, Instagram, Telegram. Com a página no Facebook Você Pergunta e a Bíblia Responde. E leiam
os meus comentários, né, da Bíblia, agora no caso comentando o livro do profeta Amós, ok? Que era um agricultor, né, coletor de frutas e sicômoro. E Deus usou aquele homem simples, porque ele usa as coisas simples para ser porta-voz, pregoeiros, denunciar o pecado e falar, né, da paz celestial que nós encontramos na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Amém? Deus abençoe.